A caminhada de todo investidor, ela é muito complicada. Se você está começando a investir agora ou já deu seus primeiros passos nos investimentos, saiba que ninguém está nem aí para você e não estão nem aí para os seus investimentos. Quando eu comecei a investir lá em 2012 e eu chegava nas pessoas muito entusiasmado, como se eu tivesse descoberto algo revolucionário, eu chegava para conversar com as pessoas e elas falavam: "Ih, esse daí é mais um iludido que vai investir na bolsa e vai perder todo o dinheiro, né?" Então, no Brasil, até ali os anos 2010, 2015, mais ou menos, quando você falava sobre bolsa de valores com alguém mais velho, essa pessoa já falava assim: "Ih, vai perder seu dinheiro, compra de ações é muito arriscado, só tem picareta, só tem ladrão, bolsa de valores é enganação, é aposta." Então, eles eram muito machucados, né? Eles não gostavam de tocar nesse assunto. E quando você ia falar com alguém mais novo, falava: "Putz, esse daí é otário, né? Vai ficar guardando dinheiro e dinheiro não se leva pro túmulo, né? Temos que aproveitar o hoje." E isso para mim foi muito frustrante, porque lá em 2012 ninguém falava sobre investimentos. Mal se falava sobre o YouTube, né? O YouTube ainda estava começando. Então, quando a gente ia buscar informação, era rara as informações, eram pouquíssimas informações. Tudo que tinha era uma ou outra pessoa falando sobre day trade, swing trade, mais sobre day trade do que swing trade. E a gente tinha que ficar caçando informações na internet, em livros. Então era muito difícil mesmo. E era tudo muito caro, né? Investir era muito caro. Para você ter uma ideia, se você já fez day trade alguma vez, para você comprar e vender um mini contrato, custava R$ 1 a ordem. Hoje é de graça, né? Comprar e vender uma ação era muito caro. Se eu não me engano, era mais de R$ 20, se eu não me engano. Então, só para você comprar e vender ações, você já gastava ali R$ 40. Isso lá em 2012, 2013. Então, falar sobre investimentos, você era taxado como um otário aqui no Brasil. E as pessoas realmente não queriam saber sobre isso. E quanto mais você falava, mais otário você era, né? As pessoas falavam assim: "Putz, esse cara é otário." Só que em 2015, houve um momento político muito forte aqui, e em 2016 a Dilma ela é impedida, né? Ou há o impeachment da Dilma. E aí a realidade do mercado financeiro e a realidade da internet ela começa a mudar muito. Então as pessoas começam a buscar informação sobre investimentos. E óbvio que as pessoas vinham perguntar para mim. Eu poderia muito bem tratá-las mal, poderia ter virado as costas, mas não. Pelo contrário, eu ajudei bastante essas pessoas. Então eu comecei a ser referência no meu círculo social sobre investimentos. Inclusive eu trabalhei numa empresa bem conhecida no ramo lá na Faria Lima e eu dei aula nesse tempo e as pessoas gostavam bastante ali, então eu fui bastante procurado nessa época. Foi aí que eu então decidi virar assessor de investimento. E como assessor de investimento, muita coisa não fazia sentido na minha cabeça. Eu ficava pensando assim: porra, o cara tem 2 milhões na conta. Esses 2 milhões, o cara tem 500, 600 mil em poupança, os 1 milhão em CDB e tem mais 500 mil em previdência num fundo merda. Pô, esse cara é burro. Aí eu falei: meu, cara burro, por que ele não investe em ações, fundos imobiliários? Naquela época eu gostava muito de fundos imobiliários, né? Porra, cara burro. Eu achava as pessoas burras, né? Só que o cara tinha 2 milhões. Eu na conta, eu não tinha nem chegado aos meus 200 mil ainda. Eu não tinha, assim, tava começando a engatinhar, eu tava na faculdade ainda. Mas o cara dos 2 milhões que era burro. E eu não conseguia entender. E toda vez que eu conversava com essas pessoas, as pessoas: não, deixa meu dinheirinho lá parado no banco, deixa lá. E aí em 2019 a gente tem o boom das ações e dos fundos imobiliários. Qualquer merda que você comprava na bolsa de valores, qualquer merda, e eu digo qualquer merda, é qualquer merda mesmo. Para você ter uma ideia, em 2019 eu comprei Eternit a R$ 1 e alguma coisa. Ela chegou a R$ 30. Então, depois o Luiz Barsi foi lá, fez um turnaround na empresa, né? Porque o core dela é a venda de telhas Eternit, era vendas de telhas Eternit. Ela foi proibida de vender no Brasil e exportar, as ações não valiam nada. O Luiz Barsi, então, o maior investidor da Bolsa Brasileira, entra no conselho e muda o core da empresa para
investir em placas fotovoltaicas. Então a empresa teve um boom e eu surfei uma pequena parte desse boom, né? Eu saí lá próximo dos R$ 8, mas eu investi a um e pouco e saí a 8 e pouco, o que para mim foi maravilhoso, mas ela foi a R$ 30, né? Então em 2019, muitas pessoas vieram me procurar e eu virei mais uma vez referência no meu meio em investimentos em ações e fundos imobiliários. E eu lembro que naquela época, como assessor de investimento, eu ganhei muito dinheiro. 2019, 2020 foi um que a gente chama de game change, né? Você muda o jogo, você muda completamente o patamar da sua vida. E aí eu tinha um escritório muito consolidado, muito bom, e decidi, enfim, largar, fui morar nos Estados Unidos e voltei para cá, para o Brasil. Fiz essa grande cagada na minha vida, né? Voltar para o Brasil. Estava bem nos Estados Unidos, mas vida que passa, vamos embora. Não é esse o tema do vídeo. Então, o que eu quero dizer para você é que quando eu era assessor de investimento, eu não entendia por que, que as pessoas não tiravam o dinheiro do banco e investiam em ações, investiam em fundos imobiliários, investia em fundos multimercados, investia só em renda fixa, poupança. Em bancos, há muitas pessoas que ainda investem em poupança. Quando eu vou trabalhar, quando eu volto dos Estados Unidos, eu vou trabalhar no banco, eu começo a entender que as pessoas que têm dinheiro, a maioria das pessoas que possuem dinheiro, elas não estão interessadas em saber sobre investimentos. O que elas querem saber é se hoje o dinheiro dela é maior do que ontem. Foda-se CDI, foda-se bolsa de valores, foda-se inflação. Eles querem saber se hoje é maior do que ontem. Se hoje for maior do que ontem, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu diria, eu não tenho um número estatístico, mas eu diria que hoje é uma grande maioria que vem diminuindo. Os investidores estão se conscientizando e eles estão se sofisticando, dada a informação. Então hoje qualquer senhora de 70 anos, e eu digo isso com propriedade porque eu já trabalhei em 2 bancos e esses 2 bancos tinham esse perfil de cliente que eu estou te falando. Senhoras de 70 anos, senhores de 70 anos, que já querem entender que, tudo bem, o meu dinheiro hoje é maior do que ontem, mas é maior do que a inflação? Se for maior que a inflação, tá tudo bem. Então, hoje, as pessoas estão começando a se sofisticar. E o investimento, elas não querem saber do seu sobrinho, do seu irmão, do seu primo. Hoje elas querem saber do seu influenciador, né? Esse cara aqui é que vos falam, né? Muito provavelmente você acredita mais no que eu estou falando do que uma pessoa que está ao seu lado. Por quê? As pessoas elas te julgam por aquilo que você foi e não por aquilo que você é. Então, se você é aquele menino, né, de 25, 35 anos, né, um homem já, vamos falar, um homem, mas que por muito tempo se fudeu, mas que você sempre buscou o melhor. E agora as coisas estão acontecendo para você. E agora você está conseguindo guardar um dinheiro. E agora você está começando a investir. Só que você já leu pra caralho. Você já leu, estudou pra caramba. Elas não querem saber. Porque na cabeça delas você ainda continua aquele menino fudido, sonhador. Elas preferem ouvir eu do que você. Porque você, elas conhecem. Investimento é algo muito individual, é algo muito pessoal. O brasileiro, ele tem uma dificuldade gigantesca para falar sobre investimentos, para falar sobre dinheiro. Eu diria que a grande maioria jamais vai falar para você o quanto ela tem no banco. Porque, além de ser algo pessoal, o Brasil, não é novidade para ninguém, é extremamente perigoso. Por mais que eu confie em você, será que você vai falar para alguém? E esse alguém fala para outro alguém? Será que eu vou correr risco por conta disso? E o Brasil tem uma questão muito grande de inveja. Nossa, se eu falar para esse cara que eu tenho 50 mil no banco, ele vai me pedir emprestado. Mas se ele não me pedir emprestado, ele vai contar para a mãe dele, ou para a irmã dele, ou seja lá quem for. E se ele invejar? Ah, esse cara é mó invejoso. Puta, aí já começa a me chamar de playboy.
Aí já me começa a chamar de boy. Aí começa a falar que nasce, nasce. Então, assim, o Brasil é foda. Falar de dinheiro no Brasil é complicado. Se você falar que você investe na primeira dificuldade de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, a sua família vai apontar o dedo para você e vai falar assim, ó, você tem a obrigação de ajudar o pai e a mãe. Você tem a obrigação de ajudar seus tios. Você tem a obrigação de emprestar dinheiro para os seus avós. Porque se você não fizer, você é um grande de um filho da puta. E aqui eu não tô entrando no mérito se é errado ou não. Cada um tem sua consciência. Mas o Brasil é assim. Se você tem um pouquinho a mais do que aquele tio filho da puta que passa no bar 24/7 enchendo a cara e falando mal dos outros, e se ele precisa de ajuda, e você falar que você não vai ajudar, e sua família sabe que você tem dinheiro e que você investe, meu irmão, você tá fudido. Você tá perdido, cara. A galera vai te julgar, você vai ser o cuzão do rolê, a sua família vai te julgar, vai falar mal de você. Ah lá, só porque tá investindo, tá se achando. Tá se achando. Então, eu passei por isso. Você provavelmente vai passar por isso. E a grande lição que eu posso falar para você é: fique em silêncio. Fique em silêncio. Utilize esse espaço, né? Utilize os comentários para falar sobre investimentos, porque aqui você vai encontrar pessoas igual a você, que está começando como você ou que já investe mais do que você. Então, utilize o espaço do YouTube para você desabafar e encontrar pessoas como você. Lá ele. Mas aqui é o espaço para você trocar uma ideia, para você desabafar e para você falar. Não fale, não compartilhe com os seus parentes e amigos, porque eles serão os primeiros a te cancelar. Eles serão os primeiros a te julgar. E eles serão os primeiros a te pedir dinheiro emprestado. Porque é isso, Brasil. Sem contar que você, né? Aqui é Brasil, né, papai? Você corre, né, você pode correr um grande risco à sua saúde, à sua vida. Então, você tem que tomar muito cuidado para com quem você fala sobre dinheiro, sobre investimentos. Esse vídeo curto, espero que você consiga refletir tudo aquilo que eu falei e eu te vejo até o próximo vídeo. Até mais.